ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá a todos. Tem muito tempo que nós não nos vemos. Espero que todos estejam bem, cumprindo a quarentena necessária nesse momento. Mas, apesar disso, nós podemos ter contato de alguma maneira e colaborar com o trabalho na Casa Espírita. A minha colaboração hoje é para falar um pouco sobre um assunto muito recorrente no movimento espírita, que é a reencarnação. O que vai ser falado aqui não é nada além do que vocês já sabem, mas é sempre bom a gente estar estudando cada vez mais e aprofundando. É um dos grandes objetivos do Espiritismo, estudar e aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento. Então vamos começar respondendo o que é reencarnação. A reencarnação, como todos sabem, é esse processo que o espírito passa, vindo do mundo espiritual para o mundo material em diversas oportunidades. São idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material e do mundo material para o mundo espiritual. A reencarnação, ela é uma lei divina, o que significa que todos os espíritos criados por Deus passam por ela. Não há exceção. Inclusive espíritos crísticos como Jesus. Todos nós, quando somos criados simples e ignorantes, como princípio espiritual, iniciamos uma longa jornada evolutiva no sentido de desenvolver as duas asas, que são a asa da inteligência, do desenvolvimento intelectual, e a asa do desenvolvimento moral. Essas duas asas não são desenvolvidas ao mesmo tempo. É mais frequente que nós desenvolvamos o lado intelectual. O moral, porém, é um pouco mais demorado. Exige certas experiências e muitos espíritos demoram a perceber o quanto ele ainda tem egoísmo, tem o seu orgulho, o quanto isso impede de desenvolver essa parte moral. Os espíritos reencarnam, segundo o Livro dos Espíritos, quantas vezes forem necessárias. Isso significa que não há um número específico de reencarnação. Por quê? Porque cada espírito tem o seu livre-arbítrio e são as suas escolhas, através das suas experiências, que vão determinar se ele vai demorar mais ou menos no seu processo de aprendizagem intelectual e moral. Então, a reencarnação é uma lei. E como lei, como já dissemos, todos têm que passar por ela. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Para quê? Por que nós reencarnamos? Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec: Deus lhes impõe a reencarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Quer dizer, o objetivo é que todos os espíritos cheguem ao nível de perfeição igual. Porque, como disse Jesus, todos somos iguais. O caminho é que se diferencia.
Para uns, eles dizem, é uma expiação. Por quê? Porque para aprender, antes de aprendermos, erramos. E por errar, temos consequências. As expiações são situações que acontecem conosco para nos colocar à prova, para nos fortalecer. Mas existem espíritos que têm uma condição espiritual mais elevada e vêm à Terra não para expiar, mas como missão, para ajudar aqueles espíritos que ainda não têm condições de enxergar a vida espiritual, a mudança necessária. Esses espíritos vêm para trazer a luz a essas pessoas, tentar adiantar o nosso caminho evolutivo. Continuando, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação, ou seja, nas vicissitudes da existência na Terra. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de uma parte na obra de criação. Aí vem a nossa responsabilidade com relação às obras divinas. Deus nos deu essa terra maravilhosa, a natureza linda, tudo que nós precisamos para nos mantermos. Mas nós também temos que saber preservar tudo isso. Nós também somos encarregados de parte dessa criação, de organizar, de preservar, de utilizar com inteligência. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, o espírito que encarna no planeta Terra, ele vai utilizar um instrumento que existe aqui. Tudo o que ele pode utilizar está aqui no planeta Terra, inclusive o princípio vital. O seu perispírito é formado a partir dos elementos do planeta que ele reencarna. O que muda, então, depois que nós conhecemos o processo de reencarnação, que sabemos que é uma lei que todos devemos passar por essas idas e vindas, pelas experiências no planeta, o que muda a partir do momento em que nós conhecemos essa realidade espiritual, em que nós sabemos que vamos ter que reencarnar quantas vezes forem necessárias. Qual seria a mudança? Qual seria por que nós deveríamos acreditar na reencarnação? Na questão 201, Kardec pergunta aos espíritos: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, o que significa isso? Que na prática, se os espíritos que animam o corpo de um homem podem animar também o corpo de uma mulher, o machismo, por exemplo, não haveria mais razão de existir. Por quê? Porque houve um tempo em que, por exemplo, a mulher era considerada ser inferior, que não tinha capacidade intelectual, que devia sempre estar a serviço do homem. Mas, na condição de homem, é cômodo. Se você não acredita em reencarnação, você imagina-se um espírito sempre superior àquele que está na condição de mulher.
Mas, quando você entende a reencarnação, você sabe que você tanto pode vir como mulher ou como homem. Então, o nível intelectual não depende do sexo. Na pergunta 202, Kardec pergunta, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Imagina, um homem que viveu numa sociedade machista e ele desencarna. Quando ele precisar reencarnar novamente, o que ele vai preferir? Ser homem ou ser mulher? Logicamente, se ele fosse escolher isso encarnado, ele iria escolher ser homem. Mas quando o espírito vai para a espiritualidade, quando nós desencarnamos, nós temos uma visão um pouquinho mais ampla da vida. Então, esse espírito que tinha esse machismo vai imaginar que, se ele continuar sendo como homem, ele só vai aumentar esse tipo de preconceito. Então, provavelmente, o que vai acontecer? O que a resposta dos espíritos dizem, e que é a seguinte: isso não importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, como espírito, ele vai entender que será melhor ele vir como mulher, para sentir na pele aquilo que ele, antes como homem, impôs à mulher. Essas experiências são fundamentais, porque você se colocar no lugar do outro, né? Existe a empatia, que você se coloca no lugar do outro através do pensamento. Mas existe a reencarnação, onde você se coloca efetivamente no lugar do outro. Aí você toma uma consciência mais aprofundada. Então, se nós sabemos dessa condição reencarnatória, que nós podemos vir como homem e como mulher, o machismo, por exemplo, não existiria mais na sociedade. Não teria mais nenhum motivo para existir. Outra coisa que não haveria razão para existir seria a discriminação. O que a reencarnação tem a ver com a discriminação? Bom, as pessoas são discriminadas por quê? Porque elas são pobres, porque elas são feias, porque elas são gordas, ou porque são magras demais, ou porque são deficientes, enfim. Essas pessoas são desqualificadas pela sociedade também. Porém, quando nós sabemos da reencarnação, nós entendemos que hoje nós podemos estar perfeitamente, fisicamente perfeito, mas que nós podemos, numa encarnação seguinte, nascer com alguma deficiência. Numa reencarnação seguinte, nascermos com uma tendência à gordura, ou outra coisa qualquer, ou ser pobre. Então, a discriminação também não teria nenhuma razão de ser, porque nós podemos estar em qualquer papel, em qualquer situação. Se hoje nós oprimimos, se hoje somos os opressores, amanhã podemos ser os oprimidos. Então nós temos que ter esse cuidado e essa consciência. Outra coisa que não haveria razão de existir no planeta Terra, com a convicção da reencarnação, seria o racismo. Nós já tivemos na história da sociedade segmentos que sofreram muito por conta da sua cor. Nós temos na história do Brasil esse período onde os negros eram escravos e eram considerados como objetos. As pessoas eram vendidas, elas eram propriedade de outras. Quando nós
conhecemos a reencarnação, nós sabemos que tanto podemos vir como brancos, como também como negros, ou como asiáticos, enfim. A questão também da religião, às vezes nós defendemos determinadas religiões como a melhor, mas nós podemos vir numa reencarnação seguinte, numa religião diferente da que somos hoje. Numa sociedade onde todos sejam judeus ou islâmicos, e seria difícil nós fugirmos um pouco dessa influência. Seria muito provável que nós também adotássemos a religião dos familiares, dos vizinhos, etc. Então, a gente tem que entender que os papéis são diversos e a reencarnação nos faz passar por diversas experiências. Através da reencarnação também, nós saberíamos respeitar a natureza, a criação divina. Nós saberíamos que toda a criação divina deve ser respeitada, porque nós somos natureza também. Todos os elementos químicos que existem em nossos corpos existem também nos animais, nas plantas, no cosmos, nas estrelas. Não somos diferentes materialmente falando. Então, se somos matéria, precisamos da matéria. Se hoje eu sou alguém que não tenho consciência da importância da natureza, que depredo a natureza, que corto as árvores, que mato os animais, que destruo o solo, que poluo os rios, o ar. Amanhã, muito provavelmente, eu vou nascer nestes mesmos ambientes que eu ajudei a depredar, porque eu preciso sofrer as consequências das minhas ações. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, a reencarnação também nos dá essa consciência da importância de preservar a criação divina, tão importante para a nossa sobrevivência material. Quem vive sem ar, quem vive sem água, quem vive sem o alimento. Também pela reencarnação, tomamos consciência de que, se não ajudarmos os irmãos que passam fome hoje, nós sabemos que existem muitos que passam fome, e o continente africano é um dos lugares onde há vários países onde as pessoas passam fome. Nós hoje estamos comendo, estamos nos alimentando, mas amanhã, quem garante que não possamos nascer lá? Então, nós precisamos entender tudo isso. E a reencarnação nos ajuda. Nos ajuda a entender mais uma fala de Jesus que diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque hoje você não precisa, mas amanhã certamente precisará. Se você pode ajudar, você também pode ser ajudado. Então, é necessário que nós comecemos realmente a estudar mais sobre essa lei que rege a nossa evolução. E, por fim, nós entenderemos muito mais a justiça divina. Por quê? Se nós formos observar o mundo em que vivemos, sem o olhar reencarnatório, nós vamos achar que o mundo é um caos, que não há racionalidade nas situações. Como é que podemos ver pessoas que nascem com problemas
de saúde, físicos, mentais, e outros nascem perfeitos fisicamente, equilibrados emocionalmente. Qual é a diferença entre esses espíritos? O que determinou essa diferença? Pobreza, riqueza. Alguns têm muito, muitos não têm nada. Então, as catástrofes que acontecem, por quê? Por que lá? Por que aqui? As doenças, a corrupção, tudo isso nos leva a pensar que não existe justiça. Mas, quando se estuda a encarnação, entende-se que tudo isso é resultado do próprio homem, da ignorância, da falta de vontade para mudar, da falta de amor, de fraternidade, enfim. Então, a reencarnação é a justiça divina funcionando para cada espírito criado na criação. É o amor de Deus traduzido em oportunidades de melhoramento. Se hoje você errou, amanhã terá chance de acertar, desde que esse erro não seja consciente, seja fruto da ignorância. Por isso devemos estudar, porque conhecendo a verdade, ela nos liberta da ignorância e do erro, do mal. Acreditar na reencarnação, saber na verdade que ela existe, é fundamental para a mudança de comportamento, mudança de conceitos. E essas mudanças se fazem necessárias já. É preciso que nós tenhamos consciência da importância desse período que estamos no planeta Terra e aproveitarmos cada momento para sermos melhores. Bom, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira e mandando um beijo para vocês, dizendo que estou com saudades, mas que em breve nos veremos novamente. Obrigada pela paciência. Até logo. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem